Quem quer dar um testemunho? No ano passado, no inverno, perdimos 2,5 estufas de tomatinho com praga. Daí comecei a pesquisar bastante. Não tem defensivo que pega ela, complicado. E a gente daí optou por plantar pepino. Até o Edmar queria receber de Deus igual a plantio de pepino, que é com 30 dias. Né, Edmar? Daí a gente plantou 3 estufas de pepino para poder despraguejar, vamos dizer assim. O que acontece? Ela dá ânsia de fome, passar perto de lavoura de pepino, então a gente plantou, eu acho que em outubro uma, novembro outra, e dezembro plantei a última. E o que aconteceu? Começou a chover muito no final do ano, começo do ano. Entrou uma virose lá que a gente nunca viu. Tinha acontecido isso para o estado de São Paulo, para a região que eu não conhecia. Mas continuou colhendo com essa virose aí, mas ela foi definhando devagar assim, acabou antes do tempo. Então, nós já perdeu um pouco também. E a segunda foi com chuva mesmo, uma doença que é medium, é uma pinta que dá na folha assim, vai matando ela e acaba muito rápido, dentro de 5 dias, uma semana, arrebenta tudo. Então, nós colheu da segunda bem pouco e foi embora, daí ficamos com uma estufa, com a última. E para a honra e glória do Senhor, mas voltando para trás, você não percebe às vezes você está, por exemplo, a gente vem na igreja para quê? Você não vem aqui por causa que você depositou tua confiança em Deus, entregou tua vida para Ele? E a gente no dia a dia tem coisas que você começa às vezes a confiar na tua força, vamos dizer assim, entendeu? E quando eu plantei as 3, é uma média assim, só para vocês terem uma noção, você vai colher, se der um tempo bom, pepino gosta de sol, gosta de muito tempo claro, quente, de chuva ele não gosta não, mas você vai colher, a estufa estiver boa, você vai colher umas 70 até 100 caixas por semana. Então, a gente ia colher lá mais ou menos umas 200 a 300 caixas por semana. E se você pegar aí de 30, o ano passado deu de 30 até 90 reais a caixa, esse ano chegou até 60, não passou disso. Foi muito bom, ainda está mantendo 50 reais. E daí, tipo, automaticamente, eu me peguei isso depois de um tempo, que eu vi assim que a gente ia, falei, esse começo de ano vamos faturar. 3 estufas, né? Daqui a pouco sumiu 2, só sobrou uma. Daí eu vi que eu estava meio que depositando a confiança na lavoura, não no Senhor. E o que Deus fez? Daí reconheci, né, o meu erro, a minha pequenez, a bostice, o verme de Jacó. E Deus pegou e nessa última que sobrou, nós estamos com ela até hoje, está colhendo bem, graças a Deus, já faz tempo que nós estamos colhendo ela, desde janeiro. E eu acho que vai mais de um mês ainda, né, Fran? Para a honra e glória do Senhor. E estamos se virando só com uma. É meio difícil você conseguir pagar todos o custo das 4 estufas com uma em produção, né? Mas daqui a pouco já vai começar uma de pimentão, uma de tomatinho de novo. E do tomatinho, o que aconteceu? Conseguimos despraguejar o campo lá, a área nossa lá, você não vê quase borboleta, é muito difícil. A mariposa que fala, né? E está bem limpo, o tomatinho já está começando a soltar uns frutos já. E está bem limpinho, nem está passando tanto veneno. Então é assim, às vezes tem que perder para poder aprender. Mas a gente só aprende no sofrimento, né? Só na chibatada. Então é mais uma. E ontem a gente estava colhendo lá dentro da estufa. Segunda, né? Depois que saímos daqui, a gente chega lá e vai colher. E estava terminando ela. Daí a Fran viu uma impressão, né? Uma cobra passando, uma jabiraca. A jararaca, a 4ª cobra mais venenosa do Brasil. Ela ficou meio paralisada e a bichinha passou na ponta da botina, assim.
Daí ela já me gritou. Ela gritou, ela pulou na rua de baixo, onde eu estava vindo. Daí ela já enrolou e ela é uma cobra que não foge, ela fica igual o cascavel, ela enrola e você pode fazer o que quiser, ela vai morrer ali, mas ela não sai do lugar enquanto ela não acertar o bote. Daí meu cachorro veio, porque ela tinha gritado, ele veio correndo e pulou por cima dela, ela não deu bote, ficou paralisada. Daí eu peguei um porrete lá e acertei a cabeça dela. Mas Deus já, mais uma, o pau. Nos livrou, e porque é uma cobra bem perigosa. Tem até um caso em Santa Amélia lá, que um rapaz morreu não faz muito tempo. Foi picado por uma cobra dessa. E deu outros problemas lá, mas eles falam que é por causa do veneno dela. Que demorou um pouco para ser medicado. Mas Deus sempre está nos abençoando e nos livrando. Às vezes nós nem percebemos o que Ele faz. Amém? Irmãos, no livro de Jó 42, versículo 2, diz assim, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus tem um plano para mim, para você, para nós. E aqui fala que nenhum plano de Deus pode ser impedido, interrompido por outras pessoas, mas nós podemos impedir o plano de Deus na nossa vida. Você começa a vir na igreja firme, Deus prepara um plano para a tua vida, de repente você começa a desviar do caminho. Aí o que Deus vai ter que fazer? Preparou uma bênção para você, porque você está firme. Daqui a pouco você, que nem o Cassiano falou aqui, né? Começa a dar valor nas coisas do mundo e para de dar valor nas coisas de Deus. O pastor tem trazido tanto ensinamento para nós aqui, né? Aí você pega, sai daqui, eu vou fazer amanhã, você cai no mundo de novo. Como que Deus vai cumprir um propósito que Ele quer tanto fazer na nossa vida, se nós fechamos a porta para Ele? Então, irmãos, vamos vigiar como a gente anda, mesmo a gente sendo crente velho na igreja, mas vigie, irmãos, que talvez se você é só um crente velho, mas não é um grande seguidor da palavra, não é um obediente, porque Deus, Ele tem nos vigiado dia a dia, né? Ele está com, quem é que fala que Deus azoiuda? É a pastora Rose, né? Ele está com o zoião de nós. Então vigie, irmãos, vigie para você só não perder tempo de estar na igreja, né? Porque se está vindo aqui só perder tempo, então fique em casa, né? Vai festejar, vai bailar, aproveita o restinho daqui, né? Que depois sabe o que vai acontecer, né? Então, irmãos, vamos pegar firme, irmãos, que Deus tem, como diz aqui, grandes planos para a nossa vida. E ninguém pode desviar, somente nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar hoje para vocês uma coisa que nós precisamos aprender, porque tudo que nós fazemos, se nós errar nisso que eu vou falar aqui, e eu quero usar Romanos, se eu não me engano é Romanos 10. Romanos, capítulo 10, a 10:8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Diga comigo, coração. Então eu quero pregar essa noite sobre coração, tá? Então a palavra está perto de ti. Quando que a palavra está perto de nós? Quando ela está no coração. Se a palavra não tiver no coração, significa que ela não está em nós, ela está longe de nós. Às vezes a palavra está na mente, às vezes a palavra está no saber, no conhecer.
está até no fazer, mas Deus só aceita se for de coração. Às vezes eu até faço a palavra, venho no culto, leio a Bíblia, né? Sirva a Deus, mas não é de coração. E quando nós conhecemos que a pessoa ainda ela não está fazendo as coisas de coração, é quando para ela não está legal, está difícil, quando ela negocia aquilo que é para fazer de coração, ela negocia, ela não dá importância. Tem pessoas que ele não falta no culto porque ele acha imoral o que os outros vão falar, os irmãos vão pensar que é errado. Mas o dia que ele não vem no culto, ele acha até bacana. Ele fala, ai, que bom que eu não fui no culto hoje. Então essa pessoa, ela não está vindo na igreja de coração. Então ela não vindo na igreja de coração, então ela está fazendo parte da regra espiritual. Mas Deus sonda primeiro o quê? O coração. Tanto é, né, que quando Davi vai orar lá no Salmo 51, ele manda Deus sondar. Né? Era Deus que tinha que sondar. Então, aonde que é que nós pegamos o caminho errado? Nós pegamos o caminho errado porque nós começamos a gostar, valorizar e dar importância às coisas fora do propósito da tua igreja, fora do propósito de Deus para a igreja tua, do seu chamado na igreja, né? Então, da visão que Deus deu para a tua igreja, então você pegou um caminho errado. E aí você começa a gostar da visão de outro, e duas visões chama-se de visão. E ainda que você seja um bom crente na igreja que você está, você é uma pessoa que está desviada de coração da onde você está. E fala para mim, vai dar certo? Não vai. Não vai. Vai dar tudo errado. E então, para mim não dar importância àquilo que eu não posso dar importância, eu preciso dar importância àquilo que tem que dar importância. Então, olha bem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Você acha que você vai pegar aqui, eu amo a Deus de todo o meu, mas que jeito que ama esse Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força? Falando? Não, querido. Eu vou procurar saber o que ele gosta. Como é que eu sei que a Rose gosta mais de mim do que todos os homens? Porque ela fala? Não, porque na hora de fazer a comida, o que você quer, querido? Querido, o que você gosta? O que você quer? Quer dizer, quando involuntariamente, o coração mostra que o coração dela é meu. Entende? Porque ela, é o que ela faz, como faz, do jeito que faz. E se a Rose fizesse as coisas de qualquer jeito? Ela era minha esposa, mas o coração dela não era. Nem eu quero uma mulher que o coração dela não seja meu. Imagina Deus vai querer nós se o coração nosso não for dele. Então, e aonde que é que eu vou então acertar? Eu vou procurar fazer as coisas de acordo com o coração de Deus. Por isso que Davi era o servo segundo o coração de Deus. O que era segundo o coração de Deus? Se você for ver, Davi só fazia o que Deus queria. Então, qual que é o segredo de ser um servo segundo o coração de Deus? É fazer o que Deus quer que faça. Mas se eu pegar caminho errado, eu começo a fazer as coisas que eu acho que Deus quer que faça. Por isso que eu tenho que ir na palavra, né? Às vezes um irmão, né? Ele é de uma igreja, ele vem conversar comigo, eu falo para ele, falo assim, ó, o segredo de você ser um homem de Deus é descubra a visão de Deus para a tua igreja. E use tudo que Deus te deu para você cumprir a visão da tua igreja.
E como é que faz isso? Segue o pastor, porque se você seguir o pastor e estiver errado, o pastor que vai se lascar. Porque a sua obrigação você está fazendo, você tem que seguir o pastor, porque o pastor quem está na liderança, o patrão, o pastor, o líder, se ele está na liderança e ele errar, ele está ferrado. Mas quem está seguindo ele, né? Ele está cumprindo a palavra, né? Tem que seguir o líder. Então, não seguir o líder e quer estar certo, vai acontecer igual acontecia com Moisés. A Raquel estudou de novo lá o Novo Testamento para dar aula para nós. Ela pode falar para vocês, né? Que coitado de quem encarasse Moisés. E se a gente parar ali, né, Raquel, e dar uma olhadinha no texto, eles até tinham razão, né? É igual os crentes de hoje, né? Às vezes até tem razão, às vezes eles estão até certo em relação ao pastor, mas só que eles esqueceram que o líder é o líder, né? E quem levanta o líder? É Deus. Então, se Deus levantou um líder, levantou contra aquele líder, tá ferrado. Então, como é que eu faço? Mas eu sigo o líder por causa do líder? Por causa de Deus. Eu amo a minha esposa por causa dela? Primeiro por causa de Deus, depois por causa dela. Eu não amo ela por causa de Deus. Entendeu? Eu amo Deus, depois eu vou amar ela por causa de Deus. Primeiro lugar, e tudo que eu faço para agradar a Deus. E muitas vezes quando nós erramos o caminho, é porque nós desviamos, já estamos desviados em outras coisas. Primeiro, nós estamos buscando servir a Deus no nosso próprio conhecimento. E a Bíblia diz, quem se apoia no seu próprio conhecimento, e fala bem claro lá, não se estribe no seu próprio conhecimento, porque isso vai acabar mal. É no conhecimento bíblico que você tem que ir. Entende? No princípio, se você tem um entendimento bíblico diferente do princípio bíblico, fica com o princípio. É porque você interpretou errado a palavra. Fica com o princípio. Então vamos dar um exemplo. Princípio. Você vai na pessoa de Deus. Princípio da pessoa de Deus. Deus é honesto. Deus é justo. E Deus, Ele tem umas coisas assim que a natureza humana não pode compreender. A natureza humana, derrotada, ela é melindrosa, ela é carente, ela tem bastante tipo de defeito. E nós caímos para esse lado achando que Deus vai ter misericórdia. Não, Deus não age. Não age porque você está reclamando, porque você está se lamentando, ou porque você está sofrendo. Deus age com fé. Você tem que ter fé. Pegaram? Tem que ter fé. A mão de Deus, o agir de Deus, é pela fé. Você pode ver que toda vez que Deus curou uma pessoa, foi porque ela teve fé. Foi porque ela teve que tomar uma decisão. Então, muitas vezes, nós se enganamos. Por quê? Porque nós pegamos a natureza humana e começamos a interpretar Deus e a palavra através da natureza humana. Você vê uma pessoa pobre, né? Uma pessoa pobre, você fica com dó. Querido, Deus, se tivesse dó daquela pessoa, Deus não ia deixá-la pobre. Deus tem que cumprir a palavra dele. Ela é pobre, por quê? Porque ela que criou aquela circunstância. Ela que gerou aquela circunstância. E a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então o que você vai fazer lá? Você vai ter que ministrar a palavra. Aquela pessoa, ela vai receber uma injeção de palavra, uma intervenção de um agir de Deus através do evangelismo. E ela começa a falar, não, mas eu tenho chance, se eu tenho chance eu vou buscar esse Deus. Pronto, ela começou a pegar firme. Agora, por exemplo, se ela
pegou firme. E quanto mais ela conhece a Deus, mais ela fica animada. Mas se depois no dia a dia ela vai ficando desanimada, querido, não vai dar certo também. Porque Deus só age com fé. Você tem que ser firme. Nós temos que ajudar as pessoas a ser firme, não é ajudar as pessoas a ficar lamentando, ir lá com dó, compaixão, misericórdia. A compaixão é para poder nos mover a ajudar as pessoas. Porque Deus não pode agir numa pessoa desanimada, porque aquela pessoa desanimada, ela está entregue para Satanás, ela decidiu isso. Mas eu entro lá no inferno quando eu vou naquela pessoa, estou entrando dentro do inferno. E lá no inferno, né, que aquela pessoa entrou, fala: seu Paulo, Jesus te ama, rapaz. Aceita Jesus? Aceito. Né? Vou orar por você. Então o que está acontecendo? O evangelista entrou dentro do inferno e está tirando o Paulo de lá. Então quando você está cabisbaixo, desanimado, triste, querendo coisa assim, Deus não vai tirar de lá. Deus vai usar alguém para ir lá, te estimular, ministrar uma unção sobre a tua vida, uma libertação para tentar te trazer. E se você não tomar uma reação todo dia, você, querido, não fique esperando mais dos outros, da igreja, não. Você tem que tomar a tua decisão pessoal. A vida é uma guerra. E todo dia você se mete no inferno e sai do inferno, às vezes por causa da palavra, mas você tem que aprender a não entrar mais no inferno. E entrar no inferno é pensar errado. Quando você acorda assim, poxa, mais um dia de trabalho, aquele patrão é chato, ai, e aí vem uma gripinha, um desânimo, e você, eu estou meio doente hoje, tal, você está aceitando entrar no inferno. O diabo armou a arapuca, te pegou, e você está gostando, você está aceitando aquilo ali. E o que você tem que fazer? Você tem que desembaiar a espada, pegar a palavra, entende? O conhecimento que você tem e começar a agir. Agir, porque a fé sem obra é morta. Vai trabalhar, dá uns gritos, dá uns pulos, vai orar, entende? Aprende assim, chega lá, para de olhar para o freguês, para o patrão, para o serviço, para coisa de modo, começa a pensar positivo. Então Deus não age com mimimi. Ai Deus, o Senhor tem misericórdia de mim? Deus tem. Não. Por exemplo, a Ana estava lá lastimando, Deus fez alguma coisa com ela? E ela ficava ali orando, aflita, Deus fez alguma coisa? Não. O que Deus fez? Talvez moveu ou não, né? Aí foi o sacerdote. Né? Eli chegou lá, mulher, você está bêbado uma hora dessa? Eu não estou bêbado, eu estou aflita de espírito. E Deus não respondia com ela aflita de espírito. Aí o cara fez? Aí o cara ministrou nela. Então foi a fé de Eli que abençoou ela. Não foi ela que recebeu a bênção por causa dela estar ali orando e chorando. Foi a fé de Eli. Eli chegou nela e falou assim: vai em paz, o Senhor vai conceder o que deseja do teu coração. Só que daí a Ana, olha bem para você ver, tudo que ela estava sofrendo é porque ela não tinha um filho. E Deus dá o filho para ela. O que ela faz com o filho? Cria o filho até uma altura e devolve para Deus. Para Ana. Entendeu? Então, agora, eu não vou mais trabalhar para mim, eu vou trabalhar para Deus. Então, tem que estar muito mais valente, muito mais animado, muito mais forte ainda. Então, todos nós temos que... Então, quando eu descubro alguma coisa que eu posso melhorar, eu fico empolgado, eu saio até contando para os outros, eu fico até chato. Porque eu descobri. Eu descubro uma coisa que melhora a minha saúde, eu fico empolgado, eu venho aqui, eu conto para a irmã, conto para o outro, né? Por quê? Porque eu quero que todo mundo, eu quero contar a minha bênção para todo mundo, a gente fica alegre. Querido, se você não gosta
você guarda para si, você fica assim. O que a gente mais gosta de falar? É das coisas que a gente ama, que a gente quer. Pegaram? Então, a gente nota que as pessoas não têm o coração nas bênçãos, por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio e elas não falam das bênçãos, elas estão falando de fracasso, ou de caminho errado, ou de visão errada, provocando divisão no meio do povo de Deus. O que vai dar isso? Divisão de coração ainda, não é nem divisão de igreja, divisão de coração. Quando alguém chega em você e fala assim, ô Júlio, o culto não estava bom hoje, né? Demorou, né, Júlio? O que a pessoa está plantando? Divisão de coração. Quando você murmura, você está plantando o quê? Divisão, você está tirando a fé da pessoa. A tua já foi embora, mas você não está contente. Você é servo do diabo, você vai tirar dos outros também. Não pode, querido. Você não pode tirar a fé das pessoas. Quando Jesus ele fala assim para nós, tem de bons olhos. O que é ter bons olhos? Pega a coisa negativa, elimina do teu pensamento pensando nas coisas positivas. Pensando nas coisas positivas. Tem de bons olhos. Né? Abraham Lincoln ele falou assim, escreveu uma frase que é famosa. Se você procurar o defeito nas pessoas, você sempre vai achar. O que ele estava dizendo? Nunca olhe o defeito de ninguém. Fica procurando a vantagem. Procura vantagem. Entende? Você pode olhar o defeito das pessoas. Eu faço isso. Eu olho o defeito, mas eu quero melhorar a pessoa. Eu quero que ela fique melhor ainda, melhor ainda. Mas por que eu aposto na pessoa? Porque eu vejo, eu me baseio. Ontem meu Dorival e a Raquel estavam conversando sobre isso, né? Eu estava falando assim, coitado, as pessoas não têm culpa. Todas as pessoas têm aquela vantagem, coisa boa, né? Você pega, mas se nós for olhar o defeito dela está destruindo ela, mas nós não pode olhar o defeito da pessoa para poder criticar ou desanimar. Nós podemos, primeiro, antes de eu ver o defeito de uma pessoa, eu tenho que olhar todo o lado bom dela. Entende? Todo o lado bom. Quando Jesus ele olha para nós somos a merda, do verme, do cocô, do Jacó. Né? Quer dizer, na 5ª geração da merda. Então nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas Jesus ele olha para nós e ele vê nós uma joia única, valiosa, ao ponto de não ter nenhuma igual. Nós somos único, exclusivo. E nós temos tanto valor, né, que Papai do céu mandou teu filho para poder dar a vida por nós. Já pensou? A moeda de compra nossa foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o ser mais supremo, mais maravilhoso, mais lindo, mais amado, mais querido, mais honrado. Todos os anjos o adoram, todos os demônios se prostram diante dele. Ele é o Rei da glória e nós custamos o sangue derramado dele. Nós custamos aquelas cuspidas que deram nele, aquela chicoteada que deram nele. Então, quando Deus olhou para nós, ele viu essa joia, mas todinha revestida de cocô, de merda, fedido. E Deus é tão santo, né, que se nós chegasse perto assim, não ia ser consumido. Agora pensa bem, Deus não pode olhar, não olha para o pecado, porque se ele olhar ele fulmina, mas Deus ele vem morar em nós, de tão poderoso que é o sangue de Jesus.
Porque o sangue de Jesus nos torna mais alvo que a neve. Mas sabe o que é alvo mais do que a neve em Jesus na nossa vida? É só o que tem arrependimento. Só aquela área que sofreu arrependimento na nossa vida. Eu sempre falo assim para as pessoas uma coisa bem interessante, que é uma coisa cotidiana que eu falo. Eu não ligo das pessoas errarem. Deus não liga de nós pecar. Sabia? Deus não liga de você pecar. Mas Deus liga de você não querer ver que você é pecador. Aí você mata. Você mata você quebra toda a ação de Deus naquilo que você está segurando. Sem arrependimento, ele não há a remissão. E não tem como eu ter arrependimento se eu não admitir. Pegaram? Depois que eu admito e me arrependo e confesso para Deus, a partir daquele momento, eu passo a ser uma vítima, ao qual Deus está me libertando. Então quer dizer que eu vou continuar errando ainda, entende? Só que eu vou estar me libertando, Deus vai estar me ajudando, Deus vai estar comigo, porque eu vou estar inconformado com aquilo. Vamos dar um exemplo, eu tenho um vício. Deus, eu sou um viciado, eu sou um desgraçado, os viciados não entrarão no reino de Deus, eu quero ir para o céu, eu não quero mais ser viciado, essa desgraça do cigarro, essa desgraça da droga, eu não quero mais na minha vida, e Jesus me ajuda, e amanhã eu estou meio tonto lá, e pego e tudo, por que eu fui fazer isso, né? Pode ficar tranquilo, querido, Deus não ligou de você estar caído não, porque só de você estar revoltado contra o pecado, procurando ajuda e tentando se livrar, você está debaixo da graça. Aquilo está fazendo mal para você, sim. Mas Deus está te ajudando, vai te ajudar. Mas ao momento que você desistir, aí o bicho pega. Então é mais ou menos assim que funciona. Aí o que acontece? O crente não tem problema com jogo, com droga, com isso, com aquilo, isso ali. Isso todo mundo, até uns drogados hoje quer ficar livre da droga. O crente tem problema, sabe com o quê? Com o caminho errado que ele pegou. Ele não engole que ele esfriou no amor à sua igreja. Ele não engole que ele está enjoado do seu pastor. E ele vai enganando ele mesmo, vai enganando o pastor, vai enganando todo mundo. Mas, e essa vida travada, o que é? Essa, faltando algo que voltou, o que é? O que será que é isso, Dori? Sabe por quê? Porque todo mundo tem fases na vida, né? Então tem a fase de criança, tem a fase de adolescente, tem a fase de adulto. E na igreja nós tem fase também. Tem a fase de criança. Quando nós estamos em fase de criança, nós falamos, agora eu não vou ter mais problema, agora eu vou ser feliz. Agora achei a igreja certa, agora esse pastor, meu Deus. Ó, nós estamos com os irmãos aqui, né, que no começo, que ele vinha aqui, ele ia todo dia lá na loja e falava assim, pastor, irmão, o senhor fala cada coisa. O senhor sabia, pastor, o senhor fala de noite, me ajuda no outro dia e tal. Estão parando até de vir. Porque eles entraram na fase, né, aprendeu bastante e agora estão na fase que tem que amar sem emoção. E eles não conseguem amar sem emoção. Por quê? Porque a fase do namoro passou. Né, da paquera, do namoro passou. Agora é a fase do compromisso. E na fase do compromisso não tem emoção, tem responsabilidade, tem... Então, aí o que acontece? Né? Nós temos que entender que nessas fases, tem a fase de você estar assumindo compromisso, aliança com o ministério, com a igreja, e aí a maioria desiste, porque daí não tem mais emoção.
Porque agora eu vou lá na igreja, eu não sinto mais nada, eu não vejo mais nada, eu não gosto mais. Esse pastor sempre está repetindo os negócios, eu estou careca já de saber. Lá vai ele falar aquilo de novo. Então, e aí você vai enjoando, né? Aí você não aguenta, né? Você vai até em outra igreja dar uma visitadinha lá. Aí, como é novidade, né? Quando você vai de visitante numa igreja, eles vão até cantar para você: visitante, seja bem-vindo. Aí todo mundo lá te abraçar, você fala: opa, parece que essa igreja é melhor do que a minha, é aqui que eu vou ficar. Mas depois do quinto, sexto culto, né, isso para de visitar, você já não vai levantar mais como visitante, daqui a pouco você está, o Júlio está dando risada ali, né, Júlio? Aí, né, aquela empolgação, a turma já não vem orar mais para você, né? Daí a turma já está te tratando do mesmo jeito, daqui a pouco você está, é a mesma coisa. Vai chegar a parte do adolescente. E tem gente que fica assim, sabe, a vida inteira. Né? Mas quem passa essa fase e é firme na fé, aí Deus começa a usar. E a pessoa começa, depois ela vai passar por outras provas, que Deus vai começar a trazer uma vida adulta de espiritual, que você vai passar por provas também que são as mais difíceis, que Deus vai começar a te provar a motivação. E quando Deus vai provar a motivação, aí, querido, é triste. Por quê? Porque você pode passar até ser perseguido na igreja, ou se sentir perseguido. Às vezes ninguém é perseguido, mas a gente se sente. Né? Você vai ser perseguido, você vai se sentir um zero na esquerda, ou senão você vai fazer as coisas, os outros vão te criticar, você vai... E tudo isso acontece para quê? Para você criar vergonha na cara e ver que você está ali pela motivação de Deus. Acabei de falar agora para o Edmar, né? Para o Edmar. Líder, quando é muito bom, ele começa a se sentir dono da igreja. E Deus pega ele. Ó, quando eu falo para vocês assim, pensa bem, cada um de nós, por mais que você tenha problema com pai e com mãe, diga comigo, problema com pai e com mãe, fala aí. Vamos supor alguém que tem problema com pai e com mãe. Pensa bem, você é fruto de um relacionamento, de uma transa, que os dois, né? Você é fruto disso. Aí depois, aquela mãe, 9 meses você, aí te pariu. O pai ficou que nem um doido, trabalhando, cuidando da casa e tal. Pensa bem, todos nós passamos esse processo. E você todo dia cagava. E o embiguinho ali. E todo dia cagava. E não cagava uma vez só por dia, não. Cagava e a mãe e o pai limpava. E cagava e limpava. E põe ali para mamar no peito. E dá mamar, né? E o bichinho vai crescendo. E o bichinho vai crescendo. E o bichinho vai crescendo. Né? E você vai ficando velho. E o bichinho vai crescendo. Né? O meu pai não gosta de mim. Minha mãe não gosta de mim. Querido, se você tomasse, engolisse um pouquinho teu orgulho e falava assim, eu era um cagão. Minha mãe e meu pai, por amor, me aguentaram. Né? Tem que amar o pai e a mãe, queridos. Não pode falar mal deles, não. Todos nós temos que crescer nisso. A gratidão começa quando você começa a consertar a tua casa. Entende? Ó, por que que... Vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos dar um exemplo bem simples, só para vocês entenderem. Esses dias atrás, o pai do Cassiano estava com câncer, coisa assim.
E o Cassiano, a gente notava que ele e a Fran começou a sofrer por causa disso. Aí tem um lado da família e sofre por causa disso, né? Aí eles vêm na igreja, como é que eles tratam o pastor? Do mesmo jeito. Então, desculpa de eu falar, mas vocês não têm vantagem nenhuma, porque vocês já são assim. Entenderam? Você pega o pessoal lá de Santa Amélia, né? Quando como é que é? O Zico está com qualquer coisinha lá, eu fui falar que eu tenho que operar da hérnia, que ela já começou a falar, o meu pai, não sei o quê, e tudo pai, e o meu pai, e meu pai, e meu pai. Aí o que acontece? Eles têm um problema, é status pastor do mesmo jeito. Então, desculpe falar, turma de Santa Amélia, vocês não têm vantagem nenhuma. Isso é de berço. O que vocês me honram e são gratidão é de berço. Agora, posso falar qual que é o meu problema? Que eu tive que, ainda estou tendo, estou sendo consertado ainda. Todos os meus defeitos também é porque não vem de berço. O jeito que eu fui criado lá no mundo me atrapalha até hoje. E aí quando eu sou mudado por causa de Deus mesmo. Mas para mim mudar eu tenho que falar, eu sou o cocô, né, do cocô, do verme do Jacó, piorado. Enquanto você não admitir, olha bem, aonde começou, Jacó tinha promessa, Jacó tinha ambição, Jacó tinha fé, Jacó tinha atitude, Jacó tinha feito tudo certinho. Mas Jacó tinha um defeito e ele não admitia. Até que ele ia morrer por causa daquele defeito, porque o irmão ia vingar, o irmão estava vindo para matar ele. E Jacó mandou a família dele passar, ele falou assim, eu vou conversar com Deus aqui. E Deus desceu na terra e ele começou a lutar com Deus ali, em oração. Era uma luta de oração. E olha que engraçado, né? Ele resolveu lutar com Deus e Deus não podia deixar ele. Porque quando você está em oração, você grudou Deus. Deus, pela sua palavra, ele não pode sair dali. E ele ficou ali lutando com Deus. E ele falava para Deus assim, não te solto, Deus. Deixa eu ir. Não vai. Enquanto o Senhor não me abençoar, não deixa o Senhor subir. Aí o Senhor perguntou para ele, né? Porque o anjo ali era Jesus, tá, gente? Perguntou para ele assim, como é que é teu nome? Jacó. Aí Deus falou para ele assim, de hoje em diante, o teu nome não será mais Jacó, porque tu lutaste com Deus e prevaleceu. Então, olha bem, você não pode desistir, entende? Só que para mudar, Jacó teve que reconhecer a sua ferida. Então deixa eu falar, onde está o meu problema, o teu problema, o problema de todos nós, que trava a nossa vida. Está no pecado, que não é pecado de prática, de coração, da nossa natureza, que nós não conversamos com Deus e não confessamos. Como é que é o nome do teu problema? Rejeição? Medo? Ingratidão? Talvez é tudo isso. Na hora que você falar, eu sou ingrato, mas Deus, nós vamos resolver esse problema. E você estiver lutando com Deus, querido, é quando você começa a praticar e gruda a Deus, gruda na palavra e começa a praticar. Gratidão, gratidão. Levanta de manhã cedo e fala, Deus, obrigado porque eu estou respirando. Obrigado porque eu tenho um trabalho para fazer. Obrigado, Deus, porque eu posso crescer com aquele patrão chato. Obrigado, Deus, porque o Senhor vai me fazer ter bons olhos. Obrigado, Deus, porque... Quando você está falando obrigado, porque Deus vai te ajudar, né, e contando o teu problema, Deus vai entrar no teu problema e vai mudar o teu nome. Ele vai mudar o teu nome. Ingrato. Teu nome de agora em diante será gratidão.
Desonesto, teu nome agora será íntegro, honesto. Estressado, teu nome agora será paz. Nervosinho, teu nome agora será suave. Mas você tem que confessar. Gordo, teu nome agora será magro. Doente, teu nome agora será saúde. Cego, teu nome será agora visão de águia. Surdo, seu nome será voz de muitas águas. Fraco, teu nome será forte. Infeliz, teu nome agora será felicidade. Tristeza, teu nome agora será alegria. Mas você tem que dar nome. Você tem que parar de se esconder. Parar de querer ser o que você não é diante de Deus. Entende? Confessar. Aí sim. Aí quando você estiver agindo, não vai ser esconder. Vai ser estar buscando transformação pela fé. Mas se você estiver buscando transformação pela fé, sem confessar o teu pecado, sem você falar, meu nome é Jacó, meu nome é sonegador, malandro, jeitinho brasileiro, espertinho, meu nome é infidelidade. Tem que falar. Fala para Deus, mostrando que você quer mudar teu nome. Aí sim. A partir daí você passa assim. Antes você era filho da ira, filho do diabo, filho do mundo. Agora você é luz do mundo, filho de Deus, sal da terra. Para que é meu defeito? Para que é minha natureza? Sonda o meu coração, Deus. Vê se há algum caminho mau. Vamos ler o que o rei Davi falou no Salmos 51. Aí nós termina, tá? Diga comigo assim, eu nunca posso desistir de mim mesmo. Fala assim, porque se eu não desistir de mim mesmo, eu não vou desistir de ninguém. Se você não desistir de você mesmo, você não vai desistir de ninguém, porque o maior problema não é os outros, o problema é nós. Amém, querido? O problema sou eu. Ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão nas tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que ele está falando aqui? Para ele falar isso aqui para Deus, o que ele está admitindo? Que eu sou o cocô do verminho de Jacó. Eu não tenho direito de ser o cocô de Jacó, não. Ele está na primeira geração, estou nas outras gerações. Ó, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas. Querido, se você não conhecer o seu pecado, você vai esperar o Deus usar alguém para te apontar o dedo e você sabendo que você a nhaca que você é? Você sabendo que você tem inveja, ciúme, compara a tua vida com a dos outros e você não vai contar para Deus que você é. Ó,
Davi está falando aqui, ele escreveu para todo mundo ler o que ele pensava. Ó, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tardio por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Deus tem prazer, na verdade, no íntimo. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da sua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os te daria. E não te agrada em holocausto. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrido, e não desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre os teus altares, ó Deus. Amém?